Bom dia, crianças, tudo bem? Olha, crianças, eu chamando vocês de crianças. Bom dia, meus adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos lá então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre produção textual. Vocês sabem que a apostila de vocês é dividida na parte de gramática e na parte de produção textual. Só para a gente dar uma revisada, antes de todo esse processo da quarentena, nós temos trabalhado a questão dos jornais em sala de aula. Vocês trabalharam a estrutura do jornal, como é dividida as seções, como é dividida a questão da manchete, do lead do jornal. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre gênero textual. Na verdade, o que é gênero textual? São as finalidades que o texto se propõe. Hoje se fala muito em gêneros textuais, se fala muito em texto, uma vez que nós sabemos que a prova do Enem, parte dela e boa parte dela, vocês precisam estar aí produzindo textos. Então, precisamos nos familiarizar com os tipos de textos que nós temos. Então, quando se fala em gênero textual, é a finalidade que o texto tem. Já aprendemos a questão do texto jornalístico. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a narração. Por quê? Durante muitos anos, nós fomos induzidos a somente a contar alguma coisa, somente a narrar. Sendo que hoje nós não nos prendemos só a esse tipo de texto mais. Nos prendemos a outros tipos de texto, mas precisamos saber a estrutura desses também, para não cairmos no erro. Mas, Wanda, para que eu vou aprender o que é uma estrutura narrativa? Até mesmo para quando você for fazer uma interpretação textual, precisamos reconhecer os elementos que compõem esse texto. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a narração. O que é narrar? Narrar é o mesmo que contar. Somos exímios narradores. Por que exímios narradores? Porque nós contamos todos os dias alguma coisa a alguém. A partir do momento que você conta alguma coisa a alguém, você está narrando. Logo, você é um narrador. Só que essa narração ela não é feita de qualquer forma. Não é simplesmente contar. Ela tem elementos essenciais, elementos que compõem essa narração. Nós temos então o narrador, o personagem, o tempo, o espaço e o enredo. Ou seja, nós temos 5 elementos essenciais dentro de uma narração. Pode ser que em algum momento você não consiga localizar um deles, mas eles são essenciais, ou seja, eles precisam, a maioria deles, estar presente dentro desse tipo de texto. Vamos então para o primeiro elemento da narrativa? Narrador. O que é o narrador? É aquele que conta a história. Esse narrador ele pode estar dividido em primeira ou terceira pessoa. Vou explicar a vocês o que isso quer dizer. Um narrador de primeira pessoa é aquele que, além de narrar a história, ele também participa dela. Se eu chego e conto como foi a nossa aula sobre jornais, e eu digo que nós não achamos aqui na Baixada Fluminense o Jornal do Brasil, que é um jornal difícil, isso tudo eu contando lá na minha casa. Hoje eu trabalhei com os meus alunos e nós fizemos um trabalho acerca de jornais, tivemos o Dia, o Globo, o Extra, mas não achamos o Jornal do Brasil. Eu estou contando para minha família como foi a nossa aula, mas além de contar, eu também participei desse momento. Então eu sou uma narradora, porque eu estou contando, mas como eu participei da história, eu sou uma narradora personagem, porque eu participei, uma narradora de primeira pessoa. Agora, se eu somente conto a história, mas eu não participo dela, eu sou uma narradora observadora. Como assim? Eu chego para vocês e digo assim: hoje o supermercado estava muito cheio, meu marido foi até lá e viu que não havia como entrar, estavam entrando de 5 em 5 pessoas. Ele chegou em casa e disse que perdeu muito tempo na fila e que acabou não comprando o que precisava. Eu estava lá? Eu não estava. Eu contei a história que alguém me passou. Ou eu posso criar uma história também. Vamos pegar um clássico literário, por exemplo, na história dos 3 porquinhos. Nós não participamos da história, nós lemos a história para uma criança, para um sobrinho, para um afilhado. Eu não participei, eu só estou contando. Se eu não participo, se eu só conto, eu sou uma narradora observadora, porque eu não faço parte da história. Ok? Então, o narrador em primeira pessoa, ele é um narrador personagem. O narrador em terceira pessoa, ele é um narrador observador. Próximo ponto, personagem. O personagem
personagem principal e secundário. Como assim? O personagem principal é aquele que em torno dele se desenvolve toda a história. Vamos a um exemplo de mais um clássico, Chapeuzinho Vermelho. Quem é a personagem principal da história? A Chapeuzinho, porque em torno dela acontece tudo. E quem são os personagens secundários? Todos aqueles que estão ajudando a história a ter vida. A vovó, o caçador, a mãe, o lobo, eles ajudam que a história tenha vida. Então, eles são personagens secundários. Só que eu quero frisar uma coisa para vocês. Personagem não é tudo que aparece na história. Quer ver um exemplo? Se eu vou até a casa de uma amiga e converso com essa amiga, na saída, sem querer, eu piso no cachorro e aí eu entro no carro, venho embora. Aí eu pergunto para vocês, quem são os personagens da história? Vocês podem me dizer, você, sua amiga e o cachorro. Só que o cachorro não é personagem, porque para ser personagem, ele precisa desenvolver alguma ação dentro da história. E aí nós temos por costume colocar tudo como se fosse personagem. O cachorro é personagem, a cadeira é personagem, tudo é personagem, não é. Vamos pegar uma história bem conhecida nossa para vocês entenderem? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, nós temos ali objetos inanimados que funcionam como personagem. O bule, a xícara, o cabide, o relógio. Por quê? Porque eles se interagem na história, mesmo sendo objetos que não têm vida. Devido à magia, eles ganharam vida. São personagens da história? São personagens, porque eles desenvolvem uma ação. Mas se não desenvolver ação, não é personagem. Só está aparecendo ali na história, mas não desenvolve nenhum tipo de atitude para que se torne personagem da história. Nós temos o tempo, que é o momento em que as coisas acontecem. O momento em que os fatos acontecem. Se divide em dois, que é o cronológico e o psicológico. Vou explicar a vocês o que quer dizer cada um deles. O tempo cronológico, ele pode ser chamado também de linear. Como assim? Quando as coisas acontecem dentro de uma sequência. Se eu conto para vocês como foi o meu dia, eu vou dizer, eu acordei às 6 da manhã, tomei banho, cheguei no trabalho às 8 horas, aí trabalhei pela manhã, saí do trabalho às 13 horas, passei no supermercado, depois disso eu passei na farmácia, cheguei em casa às 15 horas, lanchei, depois ajeitei as minhas coisas, às 17 horas eu sentei para preparar aula para os meus alunos, às 19 horas eu jantei, às 22 horas eu fui dormir. Eu segui uma sequência do meu dia, então eu tenho um tempo cronológico, linear. Se eu peço para contar a vida, eu chego para um de vocês e digo assim, Lucas, me conta a sua vida. Aí o Lucas fala assim, professora, eu quando era pequenininho, eu era bebê, eu morava em São João, e aí depois eu entrei na escola com 4 anos, depois com 7 anos eu mudei de escola, e aí hoje eu estudo aqui no Fluminense. O Lucas, ele está contando a história dele de pequenininho até ele ficar maior, uma história cronológica, linear. Agora, se o Lucas começasse me dizendo assim, professora, hoje eu estudo no Fluminense, mas quando eu nasci, eu morava lá na Vila da Penha. Aí, professora, quando eu tinha 7 anos, eu estudei numa outra escola, mas quando eu tinha 4 anos, olha que bagunça o Lucas fez no tempo. Ele fala de hoje, ele fala de quando ele era pequenininho, ele fala de quando ele tinha 7 anos. Ele não segue uma sequência. Então, ele tem um tempo psicológico. Sabe onde nós vemos muito tempo psicológico? Em filmes, em séries. Quando está acontecendo um momento, eles interrompem aquele momento e retornam ao passado para mostrar alguma coisa que aconteceu. Todas as vezes que retoma ao passado, que vai retomar aquilo que aconteceu para explicar o presente, nós temos um tempo psicológico. Quem aí assistiu Vingadores, o último Vingadores? Eles não fizeram isso o tempo todo? Voltava lá no passado para explicar alguma coisa que estava acontecendo no filme? Então era um tempo psicológico, que é também chamado de não linear. Eles fazem uso de um recurso chamado flashback. É uma volta ao passado, ok? Aqui é mais fácil, que é o espaço. O espaço ele pode ser real ou imaginário. É bem tranquilo de entender. Há espaços que realmente acontecem as coisas que são visíveis.
Há outros que é no plano da imaginação. Quando tem histórias de fadas, de duendes, nós sabemos que são elementos que não existem, floresta encantada. Então são espaços imaginários, que nós também chamamos de elementos fantásticos. O que são elementos fantásticos? São elementos dentro de uma história que não acontecem, não são reais. Quando fala muito em fada, em duende, vampiro, são elementos que não são verdadeiros, então acontecem no espaço imaginário e são elementos fantásticos. E por último, o enredo. O enredo é do que se trata a história. Se a história está falando sobre superação, então o enredo da história é uma superação. Se fala sobre a questão de violência doméstica, o enredo da história é a violência doméstica. Quem aí já ouviu o termo samba-enredo? O que é um samba-enredo? É o assunto, o tema que vai ser abordado dentro daquele samba. Então, tudo que fala de enredo está falando sobre o assunto abordado dentro da história, ok? Agora vamos lá, para que tudo isso aconteça, para que toda a história ela tenha um sentido, nós precisamos de elementos básicos dentro dessa história, que está lá na página 43 do livro de vocês. Que elementos são esses? Coesão e coerência. Sem esses dois elementos, nenhum tipo de texto vai fazer sentido. Seja ele jornalístico, seja narrativo, seja dissertativo, argumentativo, qualquer texto que você vai escrever, ele precisa fazer uso desses recursos. O que é a coesão? São elementos que vão ligar o texto. Eu vou explicar a vocês de uma forma mais fácil. Vamos pensar num monte de retalho, de pedacinho de tecido, eu quero fazer uma colcha. Eu tenho vários pedacinhos de tecido, mas se eu não costurar um no outro, eu não vou conseguir formar uma colcha. Essa linha e a agulha que passa ligando os pedacinhos é como se fosse a coesão. Eu tenho palavras soltas, mas se eu não tiver o que ligue essas palavras, o meu texto não vai ter sentido nenhum, tá? E o que é a coerência? É o sentido do texto. Existem pessoas que escrevem uma página inteira e quando você vai ler você não consegue entender o que está escrito, porque não é um texto coerente. Então, o que é um texto coerente? É aquele que transmite uma mensagem, é aquele que tem um sentido. Agora eu preciso passar para vocês alguns recursos dessa coesão. Tem formas de vocês fazerem essa coesão dentro do texto. 3 formas básicas que vocês podem anotar aí, tá? A primeira delas é por palavras referenciais. Como assim, Wanda? Vou explicar um por um. A segunda forma é através da elipse. E a terceira forma através da concordância. Vamos para a primeira, então? O que é a palavra referencial? Eu digo para vocês assim, hoje eu fui ao médico, o médico é muito gentil, o médico me atendeu muito bem e o médico me passou alguns exames. Num trecho pequenininho, eu repeti a palavra médico 4 vezes. Isso é correto? Não. Meu texto fica ultra mega pobre, um texto feio de se ler. Então eu posso dizer assim, hoje eu fui ao médico e ele me atendeu muito bem. Esse ele, eu estou me referindo ao médico. E o profissional é muito atencioso. Profissional, estou me referindo ao médico. Então, quando eu usei a palavra ele, profissional, aí o doutor me passou alguns exames. Doutor, todas essas palavras que eu usei, eu estou me referindo a quem? Ao médico. Então, são palavras referenciais, porque se referem a uma palavra que já foi dita anteriormente. Então, palavras referenciais são palavras que eu uso para substituir uma que já foi dita. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma elipse. O que é elipse? É um recurso que se usa dentro da língua portuguesa para evitar a repetição de palavras. Nós vamos entrar daqui a pouquinho em textos dissertativos e vocês vão aprender que nós não podemos repetir mais de 3 vezes a mesma palavra. E aí como que você faz? Você usa sinônimos, você usa outras palavras que tenham o mesmo sentido.
Eu posso dizer assim, eu moro longe, ou eu posso dizer que eu moro distante. Longe e distante significa a mesma coisa, mas eu já mudei a palavra para o texto não ficar feio. Então eu fiz uma elipse, ou seja, eu não repeti a mesma palavra, utilizando palavras referenciais. Por último, a concordância. O que é a concordância? Vocês já viram pessoas que falam assim, as crianças, as pessoas. Olha como isso é feio. Então eu preciso concordar substantivo com artigo, substantivo com o verbo. As pessoas foi. Imagine isso no texto. As pessoas foram. Então quando eu concordo o verbo, quando eu concordo o artigo, tudo dentro de uma frase com substantivo, eu tenho uma concordância verbal e nominal. Então isso aqui são recursos dentro da coesão, para que o texto ele tenha sentido, para que fique um texto harmonioso, para que eu ligue as palavras entre si. E através da coesão, ela me leva a ter uma coerência. Através da coesão, o meu texto passa a ter sentido. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, me chama lá na plataforma para esclarecermos melhor. Beijo, beijo!